Olá, meus amigos! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história muito pessoal, algo que me marcou profundamente e mudou minha vida de maneiras que eu jamais imaginei. Uma história que até hoje me faz refletir sobre a verdadeira natureza da fé, da confiança e do perdão. Eu, como muitos de vocês, fui parte de uma igreja buscando o amparo, a esperança e o fortalecimento que ela poderia oferecer. Mas o que eu não sabia era que aquela igreja, que deveria ser um refúgio, acabaria sendo o palco de uma das maiores tragédias da minha vida. Perdi minha esposa. E o mais doloroso disso tudo foi perceber que ela não apenas me deixou, mas se entregou a alguém que até então eu via como uma figura espiritual. Alguém em quem eu confiava profundamente, o meu próprio pastor. Agora, vou contar tudo para vocês, com a esperança de que minha história possa tocar alguém que esteja passando por algo parecido. Vamos lá. Quando me lembro de como comecei na igreja, lembro da sensação de acolhimento que senti desde o primeiro dia. Eu estava em busca de algo maior, algo que preenchesse o vazio que existia dentro de mim. A igreja parecia ser o lugar perfeito, com seus cultos, suas orações e, principalmente, as pessoas que estavam ali para compartilhar de uma fé comum. Eu me entreguei completamente à minha caminhada religiosa. Logo comecei a participar de várias atividades dentro da igreja. Ajudei na organização de eventos, no apoio aos mais novos e me tornei alguém em quem os outros membros confiavam. Era um ambiente de união, de compartilhamento de experiências, de confiança mútua. Tudo isso me fazia acreditar que eu estava no lugar certo, com as pessoas certas. Então, houve o pastor. A figura dele, no início, era um símbolo de fé para mim. Ele não era apenas o líder espiritual da nossa comunidade, mas alguém que eu via como uma pessoa sábia que poderia me guiar em todas as questões da vida. Quando passávamos por momentos difíceis, ela estava logo, sempre com palavras de conforto, sempre com um conselho que parecia vir de um lugar profundo e verdadeiro. Ele falava sobre a importância da união familiar, do respeito, da confiança entre marido e mulher. Essas palavras tocavam o meu coração, pois eram tudo que eu desejava para o meu casamento. A fé que eu tinha na igreja e no pastor se transformou em uma confiança cega. Eu acreditava que ele, como líder espiritual, era alguém que tinha resposta para qualquer problema e sempre estava disposto a nos ajudar a encontrar o caminho. Quando minha esposa e eu passamos por desafios no casamento, foi ao pastor que recorremos. Ele nos deu conselhos, orações e nos tranquilizou de que tudo iria se resolver. A princípio, parecia que a nossa vida estava no rumo certo, que a fé que tínhamos nos sustentaria, mas naquele momento, ninguém imaginava que algo muito mais profundo e sombrio estava prestes a acontecer. Conforme o tempo foi passando, minha relação com o pastor se tornava cada vez mais estreita. Ele não era apenas um líder espiritual para mim, mas também uma espécie de mentor. Eu procurava sempre que tinha dúvidas sobre minha fé, sobre a vida, ou até mesmo sobre questões do meu casamento. Ele estava sempre disponível, sempre com um ouvido atento e palavras sábias que traziam alívio para o meu coração. Eu sentia que estava em boas mãos. As conversas com ele, que antes eram esporádicas, passaram a ser cada vez mais frequentes. Fui me tornando mais próximo dele, e minha esposa também. A igreja se tornou um lugar ainda mais importante para nós dois, e a presença do pastor parecia ser o que realmente nos dava segurança em nossa jornada espiritual. Mas, como toda história que começa com confiança, algo começou a mudar. Embora eu não percebesse no início, o que parecia ser um vínculo espiritual e de amizade se tornou mais intenso. O pastor passou a estar sempre por perto, de forma quase constante, oferecendo mais e mais ajuda para questões pessoais. E isso, de alguma forma, começou a me gerar um desconforto que eu não conseguia entender direito. Eu ainda confiava nele, mas algo no ar estava diferente. O que antes era apenas uma amizade para orientação espiritual, estava começando a parecer algo mais. Era uma linha muito tênue, mas eu, como sempre, acreditei que ele estivesse apenas cumprindo o seu papel de pastor, ajudando-nos na nossa caminhada. Mas à medida que o tempo passava,
Eu não conseguia mais ignorar os sinais que estavam começando a surgir. Foi então que começaram a surgir pequenos sinais. Inicialmente, eu os ignorei, achando que estava apenas imaginando coisas. Minha esposa, que sempre foi carinhosa e atenciosa, começou a demonstrar uma certa distância. Ela se tornou mais reservada e as conversas entre nós começaram a diminuir. Não que ela estivesse totalmente ausente, mas algo estava diferente. Ela parecia estar mais preocupada com outras coisas, mais ocupada com a igreja, com as atividades do pastor e com os próprios pensamentos que ela, de alguma forma, não compartilhava comigo. Nos cultos, eu a via interagindo com o pastor de maneira mais frequente. Era como se houvesse uma conexão maior entre os dois, algo que eu não via antes. Não era nada explícito, mas a forma como ela olhava para ele, como escutava atentamente seus conselhos, me deixava inquieto. Eu me sentia um pouco deslocado, como se estivesse vendo uma parte do relacionamento deles que não deveria estar ali. Não conseguia entender muito bem, mas começava a sentir que algo estava se formando entre eles. Fui tentando racionalizar tudo aquilo. Pensava que talvez fosse apenas uma fase, ou que minha mente estivesse criando histórias. Afinal, o pastor sempre foi um homem de Deus, alguém que eu confiava. Mas mesmo assim, os sinais continuavam a aparecer, um por um, e eu não conseguia mais ignorá-los. Ela estava mais distante, mais absorvida pelas questões da igreja e cada vez menos presente para mim. Quando começamos a discutir sobre questões que antes eram simples para nós, como as atividades de casal ou até mesmo os planos para o futuro, percebi que ela não parecia mais tão comprometida com os nossos projetos. A conversa já não fluía como antes. Havia uma barreira que eu não sabia como quebrar. Eu sentia que o que estava acontecendo não era algo passageiro, mas o que exatamente estava acontecendo, eu não tinha certeza. Só sabia que estava perdendo algo precioso, algo que eu não queria perder, e isso estava me consumindo. Foi um dia como qualquer outro que a verdade finalmente veio à tona. Eu já estava desconfortável, sentindo que as coisas não estavam mais como antes, mas nunca imaginei o que realmente estava acontecendo. A dor de perceber que algo estava errado foi como um golpe inesperado, mas quando a verdade se revelou, foi ainda mais devastadora. Eu estava em casa e minha esposa havia saído para mais uma das reuniões da igreja. Algo me dizia que aquela reunião era diferente, mas não sabia exatamente o que. Foi quando, por acidente, eu encontrei uma mensagem no celular dela. Não era algo que eu normalmente faria, mas naquele momento, algo dentro de mim me impulsionou a olhar. Aquelas palavras me fizeram congelar. A mensagem era do pastor. As palavras entre eles não eram as de um líder e uma fiel, mas algo muito mais íntimo, muito mais envolvente. A conexão que eu tanto temia parecia ser real. O que eu li foi o suficiente para confirmar meus piores pressentimentos. O celular caiu da minha mão e meu coração disparou. Eu não sabia se sentia raiva, tristeza ou até vergonha de mim mesmo. A pessoa em quem eu mais confiava estava envolvida com minha esposa de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. Aquela relação de confiança que eu tinha com o pastor havia se tornado uma das maiores traições da minha vida. A dor foi esmagadora. Não era apenas a perda da minha esposa, mas também a sensação de que minha fé havia sido traída. Como eu pude confiar em alguém que estava se aproveitando da minha vulnerabilidade? Como eu pude entregar minha vida a uma pessoa que, no fundo, estava agindo de maneira egoísta e cruel? Eu senti uma mistura de raiva e impotência. Eu sabia que não podia simplesmente ignorar o que havia descoberto. Mas o que fazer com essa informação? A raiva me consumia, mas ao mesmo tempo, eu estava paralisado pela tristeza. Eu amava minha esposa. Como ela pôde fazer isso comigo? Como ela pôde deixar a influência do pastor afetar a nossa relação de uma forma tão profunda? Naquele momento, decidi que não poderia simplesmente esperar. Eu precisava enfrentar isso. Por mais difícil que fosse, eu precisava descobrir a verdade. Saber até onde essa traição havia chegado. E, principalmente, entender o que ela significava para o meu casamento e para a minha fé. Quando ela chegou em casa, naquela noite, a atmosfera já estava completamente diferente. Eu olhei para ela e, mesmo sem palavras, o silêncio entre nós
falava mais do que qualquer coisa que eu pudesse dizer. O confronto estava prestes a acontecer e eu sabia que a partir daquele momento nada seria igual. O impacto da traição foi profundo e devastador. A dor que eu sentia não vinha apenas da perda da minha esposa, mas de uma sensação ainda mais complexa. A quebra de algo que eu acreditava ser inquebrável. A minha fé na igreja, no pastor, na comunidade, tudo isso foi abalado de maneira irreparável. Eu me vi perdido, sem saber a quem recorrer, sem saber em quem confiar. Era difícil aceitar que a pessoa que eu via como líder espiritual, alguém que sempre disse ser um exemplo de bondade e virtude, fosse capaz de se envolver com minha esposa. A dor emocional era esmagadora, mas a dor espiritual era ainda mais intensa. Como eu poderia continuar a acreditar nas palavras daquele homem? Como eu poderia confiar em qualquer outro conselho, vindo de alguém que na verdade havia me traído de forma tão cruel? Além disso, o impacto em meu casamento foi devastador. A confiança, que havia sido a base do nosso relacionamento, havia se dissipado. Eu me senti como um estranho ao lado de minha esposa, alguém que não reconhecia mais. Não importava o quanto eu tentasse entender as razões dela, a dor da traição era maior que qualquer explicação. O casamento que eu tanto valorizava estava desmoronando diante dos meus olhos. E eu me via impotente para impedir isso. As discussões começaram a acontecer com mais frequência. Eu já não sabia como lidar com minha esposa, nem como lidar comigo mesmo. As palavras de consolo que o pastor uma vez me deu pareciam vazias agora. Eu estava perdido no meio de uma tempestade emocional, sem saber o que fazer para sair desse turbilhão. A solidão tomou conta de mim. Eu me senti isolado, sem apoio. A igreja, que antes havia sido um refúgio, agora me parecia um lugar distante e frio. As pessoas que antes estavam ao meu lado pareciam agora olhar para mim de maneira diferente. E o pastor, bem, ele estava cada vez mais ausente, mas sua presença era ainda mais presente na minha mente. Eu me perguntava se algum dia poderia confiar em qualquer figura de autoridade novamente. O que eu mais temia se concretizou. Minha esposa estava em outro caminho, ao lado do homem que eu mais respeitava. E eu estava perdido, tentando juntar os pedaços de uma vida que parecia ter se quebrado de uma forma irreparável. O processo de superação foi longo, doloroso e muitas vezes solitário. Eu passei por noites sem dormir, dias cheios de questionamentos e um vazio interno que parecia não ter fim. Mas apesar de toda a dor, percebi que era necessário dar o próximo passo. Eu não poderia me deixar consumir por aquela tragédia. Havia algo maior que eu precisava buscar, algo que não dependia da confiança em outras pessoas, mas na minha própria fé. Comecei a refletir sobre o que realmente significava ter fé. Eu havia baseado minha vida e minha confiança em seres humanos falhos, esperando que a perfeição existisse naqueles que estavam ao meu redor. Mas a verdade que eu precisava encarar era outra. Ninguém é perfeito, nem mesmo aqueles que se apresentam como exemplos de virtude. O que realmente importava era a minha relação com Deus, e a força que eu encontrava nele foi um caminho de autoconhecimento. Comecei a redescobrir minha espiritualidade, sem depender da presença de um pastor ou da aprovação de outros. Eu precisava encontrar minha própria conexão com Deus, sem intermediários. Essa foi uma das lições mais difíceis, mas também a mais importante. Eu aprendi que a fé verdadeira não estava nas palavras dos outros, mas naquilo que eu mesmo acreditava. O tempo passou, e aos poucos comecei a entender que a dor não duraria para sempre. O vazio dentro de mim começou a ser preenchido por algo novo. A paz que vem de aceitar as falhas humanas e entender que, apesar de tudo, minha relação com Deus era o que realmente importava. A separação, embora dolorosa, me fez crescer de maneiras que eu jamais imaginaria. Eu me tornei mais forte, mais consciente de minhas escolhas e, mais importante, aprende a perdoar. Perdoar não apenas minha esposa ou o pastor, mas a mim mesmo. Por ter permitido que essa dor tomasse conta de mim por tanto tempo, o perdão foi a chave para minha cura. E, embora a cicatriz permaneça, ela se tornou parte da minha jornada, algo que me tornou mais inteiro. Hoje, posso olhar para trás e ver o quanto evoluí. A fé que eu busquei, na verdade, estava dentro de mim o tempo todo. E ao redescobrir isso, encontrei uma força que me permitiu seguir em frente,
com mais sabedoria e mais paz do que jamais imaginei que teria. Quero deixar uma mensagem de esperança para você, que talvez esteja passando por algo semelhante. Sei que a dor da traição e da perda pode parecer insuportável, mas posso garantir que a dor é passageira. Com o tempo, a vida nos ensina a ser mais fortes, a compreender que nem tudo está sob nosso controle, mas que sempre há uma luz no fim do túnel. Aprendi que a verdadeira fé não depende de ninguém além de você. Ela está dentro de você, em seus momentos de dor e também nos momentos de alegria. Não deixe que as falhas dos outros definam quem você é. Sua caminhada é única e você tem o poder de seguir em frente. Eu sei que a dor é grande, mas a paz que vem com a superação é ainda maior. O que aconteceu comigo não me quebrou. E você também pode encontrar essa força.